Olá! Neste vídeo aqui o meu objetivo é comentar os principais pontos do projeto de lei assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada, no dia 11 de abril de 2019. Eu estou postando o vídeo aqui, gravando o vídeo com base no conteúdo do projeto de lei ao qual eu tive acesso, né? Esse projeto de lei já circulou, o conteúdo dele, embora ele não tenha sido ainda publicado, certo? Então, aquele ato de assinatura, naquela cerimônia do dia 11 de abril, foi apenas um ato formal, uma formalidade. É até possível que o conteúdo do projeto de lei seja modificado, certo? Mas eu vou gravar aqui com base no documento ao qual eu tive acesso após o dia 11 de abril. E eu preciso também fazer dois esclarecimentos, ou, na verdade, dois pedidos de desculpa antes de começar. O meu primeiro pedido de desculpa vai para os inscritos aqui do canal, né, que são interessados no conteúdo aí jurídico, nos vídeos sobre o direito. Bom, para essas pessoas, para esses amigos, a única explicação que eu posso dar é que eu realmente estou muito envolvido, muito engajado nessa causa da educação domiciliar. É um momento muito sensível, muito crítico, é um momento histórico, na verdade, que nós estamos vivendo no Brasil. Então, por isso, eu tenho concentrado esforços pessoais mesmo nisso, né? Meus esforços pessoais, até mesmo a minha família, a dedicação da minha família. Fomos recentemente a Brasília participar daquela mobilização que houve lá, né? Tenho ajudado a ANED a produzir muita coisa, então é natural que o conteúdo produzido aqui para o canal diga respeito a isso, certo? A própria sensibilidade e a urgência do momento pedem isso, tá? Passada esse maremoto aí, passada essa onda, o conteúdo volta ao normal, tá bom? Então tenha um pouco de paciência. De qualquer forma, você inscrito aqui do Direito Sem Juridiquês pode também fazer parte desse movimento de conscientização a respeito da educação domiciliar, o que é uma coisa muito importante, muito relevante neste momento em que nós vivemos. E o segundo esclarecimento, o segundo pedido de desculpas, diz respeito aí ao vídeo anterior, o vídeo em que eu simplesmente comentei a notícia de que foi assinado o projeto de lei. Foi um vídeo feito no calor do momento, foi uma espécie de desabafo mesmo, né? Eu manifestei meu desapontamento com o projeto de lei, deixa eu explicar, exclusivamente porque o que nós queríamos, o que eu queria era uma medida provisória por causa das famílias que estão sendo processadas, certo? Mas, então, eu demonstrei o meu descontentamento, meu desapontamento com a assinatura de um projeto de lei e não com a edição de uma medida provisória, mas, de forma alguma, eu estou arrependido de ter votado no Bolsonaro, certo? Teria várias outras críticas ao governo no momento, mas não é o caso de fazer isso aqui, tá bom? Eu entendo todo o contexto, toda a avaliação política que foi feita para que fosse editado, assinado um projeto de lei e não uma medida provisória, mas eu lamento por causa das famílias que estão sendo processadas, exclusivamente isso, certo? Então, feitas essas duas ressalvas, e especialmente a partir dessa última ressalva, eu preciso então dizer que o fato de o governo, de o Poder Executivo, o Presidente da República, ter assinado um projeto de lei para encaminhar para o Congresso é muito positivo, certo? Isso é preciso que seja reconhecido. Essa parceria, esse reconhecimento da parte do Executivo Federal é algo inédito para o movimento da educação domiciliar, para as pessoas que praticam a educação domiciliar, se é que dá para chamar isso de um movimento no Brasil, certo? Então isso é muito positivo, mas tem a ressalva a respeito do tempo, da urgência. Isso eu não vou mais tratar sobre esse assunto, acabei de mencionar, isso está por trás do desejo que nós tínhamos até então de uma medida provisória, e também há a questão a respeito do conteúdo do projeto de lei. E depois de mais quase 5 minutos falando aqui, agora eu vou falar do conteúdo propriamente, tá? Mas para analisar o conteúdo, claro, eu não vou ficar analisando todo o texto do projeto,
eu posso concentrar a minha análise do conteúdo em basicamente 3 pontos. Um deles eu vou mencionar rapidamente aqui nessa parte introdutória, e os outros 2 realmente são aqueles pontos nos quais eu vou me concentrar. Vamos começar por esse ponto que eu vou mencionar apenas de passagem aqui, que diz respeito à participação das instituições privadas de ensino. Participação das instituições privadas de ensino. Como o projeto de lei hoje prevê a participação das instituições privadas de ensino? Apenas no caso de as famílias optarem por um modelo de avaliação inferior ou de periodicidade inferior à anual, é que elas podem então contar com a participação das entidades privadas de ensino, com as instituições privadas de ensino. Então a família iria lá numa instituição privada de ensino, diria lá que apresentaria lá a sua opção por um método de avaliação inferior ao anual ou com periodicidade inferior ao anual, então ela poderia ser acompanhada por essa instituição privada de ensino. Essa é a única possibilidade que o projeto de lei como está posto contempla, ou na qual o projeto de lei como está posto contempla a participação de instituições privadas de ensino, certo? O cadastro é todo feito perante o poder público, e as avaliações anuais, que são também um grande ponto, um dos grandes pontos do projeto de lei, elas são feitas exclusivamente, ou seriam feitas exclusivamente pelo poder público, certo? E qual é o problema dessa participação das instituições privadas de educação apenas nesse ponto bem restrito, ou nesse âmbito bem restrito? O problema é que isso, na minha compreensão, é claramente inconstitucional, porque a educação é um serviço público social de senhorio misto. E aqui eu não vou mencionar a crítica ao conceito em si. Transformar algo num serviço público, transformar algo numa política pública, ou transformar algo num direito, não torna aquela coisa imune à escassez. Essa é a grande crítica do austro-libertarianismo, aos nossos direitos fundamentais, aos nossos direitos reconhecidos pela ordem jurídica positiva. Mas eu não vou falar disso. Eu vou partir do pressuposto de que a Constituição diz isso, afirma isso, e que, sendo um serviço público social de senhorio misto, a exploração da educação pela iniciativa privada é livre e ocorre em pé de igualdade com o poder público. Então, tudo aquilo que pode ser feito pelo poder público no âmbito da educação domiciliar poderia também ser feito pelas instituições privadas. Esse raciocínio ele precisa estar presente na construção de qualquer regramento, qualquer regulamento a respeito da educação domiciliar, certo? Então esse é um grande ponto de crítica. Uma coisa que eu não falei no começo, eu vou falar sobre isso aqui antes de entrar nos 2 grandes pontos, nos 2 pontos mais sensíveis a respeito do projeto de lei, que são o cadastro e as avaliações. Mas uma coisa que eu não falei aqui no começo é que é muito fácil criticar, certo? E estou falando isso depois de ter postado um vídeo, realmente expressando minha indignação. É muito fácil criticar, especialmente quem está trabalhando com afinco neste momento, em especial a ANED, certo? Tem muitas famílias educadoras, muitos homeschoolers e muitos influentes aí no contexto, no âmbito do homeschooling no Brasil, que simplesmente estão criticando o trabalho que está sendo desenvolvido. O argumento principal é um argumento bastante libertário, eu reconheço, só que é engraçado você ouvir o argumento libertário na boca de conservadores. O argumento principal é: eu não quero saber o que o Estado está fazendo, não pode vir coisa boa do Estado, não tem que pedir que o Estado regulamente a educação domiciliar, nós temos que ficar no nosso canto. Bom, aí tem uma questão de postura a respeito da própria participação, convencimento, mudança de cultura e tentativa de mudança institucional, mas tudo bem, e a pessoa é livre para criticar também, certo? É muito fácil criticar, mas a pessoa é livre para criticar. A grande questão é: o que eu estou fazendo, o que você está fazendo? Eu tenho muitas críticas à própria ideia, aliás,
Para mim é absurda a ideia do Estado querer regulamentar a educação domiciliar. É contra a natureza da educação domiciliar. É filosoficamente contra tudo o que eu penso. Mas nós temos que entender que estamos num momento de avanço do ponto de vista institucional e eu vou enfatizar e reforçar. Eu estou procurando aqui conceder segurança jurídica às famílias que estão sendo processadas e ameaçadas. Esse é o grande motivo do meu envolvimento nessa luta toda, certo? Então, ao estar envolvido nessa luta, eu vou procurar que o resultado final disso, né, a lei que eventualmente seja aprovada a partir desse projeto de lei, seja a melhor lei possível. Tá? E aqui então é que eu vou me concentrar sobre esses dois pontos, né, os dois pontos principais do projeto de lei, que dizem respeito ao cadastro e às avaliações. Para quem teve acesso ao projeto de lei, o cadastro está no artigo 4º, né, e as avaliações estão no artigo 6º e tem uma série de desdobramentos nos artigos seguintes. Tá? Mas então o foco é o artigo 4º e o artigo 6º. Começando pelo cadastro, depois vamos para as avaliações. E como é que eu vou fazer essa análise? Eu vou dizer como está no projeto de lei, vou dizer quais são os problemas, quais são as críticas e vou dizer como eu entendo que deveria ser. Lembrando que esse é um vídeo pessoal meu, né? Isso aqui é a posição minha, é algo que eu estou colocando aqui no Direito Sem Juridiquês, de forma bem isenta, né? De forma bem imparcial, quer dizer, uma posição minha mesmo, né? Não é uma posição aqui da ANED. Eu não estou falando em nome da ANED, é melhor dizer assim. Embora eu esteja bem afinado aqui com o entendimento construído pela ANED em cima disso, certo? Agora, está prevista aí uma live, o pessoal está tentando planejar uma live para o canal Educação Domiciliar Direito Já, o canal oficial da campanha, e provavelmente eu vou participar dessa live. Ali eu vou falar, então, vou conversar com o pessoal da ANED, vamos conversar como a ANED, né, a respeito do projeto de lei. Aqui eu estou apenas expressando a minha opinião pessoal, aqui é a posição do Direito Sem Juridiquês a respeito do projeto de lei, certo? Como está então previsto o cadastro? O cadastro ele está previsto de forma muito centralizada e burocratizada, certo? O que a ANED pretende é que o cadastro seja simples. O que todas as famílias pretendem é que o cadastro seja simples. Então, o cadastro previsto no texto atual do artigo 4º é um cadastro burocratizado, certo? Que sujeita o cadastro à necessidade de apresentação de um plano pedagógico e, mais do que isso, sujeita o cadastro a uma aprovação pelo Ministério da Educação. Então, qual é o grande problema? O grande problema é que isso é um procedimento altamente burocratizado, né? Não é nada simples. A exigência de um plano pedagógico formal, nos moldes exigidos para a educação escolar, ela não é compatível com a própria concepção a respeito do homeschooling, da educação domiciliar. Esse plano pedagógico ele vai acabar transformando a educação domiciliar, o homeschooling, em escola em casa. E isso não é, o homeschooling não é isso. É preciso que esse paradigma seja completamente quebrado, senão a gente não consegue enfrentar, se aproximar do homeschooling, da educação domiciliar. E a outra grande questão é que você vai estar sujeitando o plano pedagógico, o projeto de uma família, a um burocrata lá em Brasília, a apreciação, a avaliação de um burocrata lá em Brasília. Quer dizer, é uma coisa totalmente descabível, né? Sem a menor razão de ser. Então, como deveria ser? Esse processo de cadastro deveria ser simples, mediante uma simples declaração, né, virtual, notifica ali o Ministério da Educação. Nesse aspecto pode ser centralizada a informação no Ministério da Educação, não tem problema, né, porque é uma simples notificação. Depois o Ministério da Educação pode disparar isso para as secretarias estaduais ou municipais de educação, mediante convênio. Isso aí não teria nenhum problema, ou ele mesmo é que concentra a informação. A questão que diz respeito às instituições privadas é que deveria haver um mecanismo que permitisse que as instituições privadas também participassem desse processo de cadastramento. Isso tem a ver com o ponto que eu mencionei, com a crítica que eu mencionei lá no começo.
Tá? O outro problema a respeito desse sistema de cadastro, que eu também acabei não mencionando aqui quando comecei a falar sobre isso, é que o projeto de lei prevê que o cadastro seja renovado anualmente. Então, além de tudo, você teria essa burocracia toda renovada a cada ano, a necessidade da apresentação de um plano pedagógico a cada ano e a aprovação desse plano pedagógico por uma autoridade central, né, por um burocrata lá em Brasília, basicamente, ou por um burocrata que está totalmente desconectado da realidade da família a cada ano. Então isso também não faz sentido. Esse cadastramento anual ele é incompatível com a própria natureza da educação domiciliar. E aí nós vamos para as avaliações, certo? As avaliações também estão previstas como sendo avaliações anuais. E essa então é a grande crítica, esse é o grande problema que nós identificamos. Pode ser que realmente seja aprovado com avaliação anual? Pode. Aqui vai depender de quão sensibilizado nós vamos conseguir fazer com que as pessoas envolvidas nesse processo, especialmente os deputados e os assessores parlamentares, se tornem, né? Quanto nós conseguiríamos sensibilizar os deputados e os assessores parlamentares. O que eu posso já falar da minha própria experiência é que quando eu tratei desse assunto já recentemente com pessoas ligadas à área da educação, seja deputados, seja assessores parlamentares, e essas pessoas não se aproximaram do assunto numa perspectiva ideologizada, né? Não se aproximaram do assunto com preconceitos, a argumentação que defende um modelo de avaliação mais flexível do que a avaliação anual, ela é plenamente aceitável, ela é plenamente racional, razoável e não há motivos para rejeitar essa argumentação. Então, o que se defende, né, o que seria bom é que o sistema avaliativo fosse mais flexível. Por quê? Por causa da ideia de liberdade educacional. Então, os grandes pilares, quando nós nos aproximamos desse assunto da educação domiciliar, eu também deveria ter mencionado isso logo no começo, né? Mas os grandes pilares são a liberdade educacional e a pluralidade pedagógica, certo? Então a ideia é não limitar, não restringir a família, é realmente conceder o máximo de liberdade possível. As avaliações anuais elas restringem bastante a liberdade. Se a família quiser fazer avaliações anuais, ou se a família quiser fazer avaliações em periodicidade inferior à anual, ela pode, certo? Agora, dizer que ela precisa fazer as avaliações nessa periodicidade anual contraria a liberdade educacional, contraria a pluralidade de concepções pedagógicas e é anti-isonômico, ou seja, é impor à família uma obrigação, né, que não se exige nem mesmo do sistema escolarizado de ensino. Por quê? Porque embora nós estejamos acostumados com as avaliações, né, até bimestrais, trimestrais, anuais, a verdade é que as escolas podem se organizar por avaliações por ciclos. Então, ao final de um ciclo de educação, de um período de alguns anos, é que aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente é avaliado, ela é testada para saber se ela tem as competências necessárias para aquele ciclo e assim ela avança. E a nossa defesa aqui, o que eu entendo que é o correto para a educação domiciliar, o adequado, é que essa avaliação, né, essa disciplina mínima a respeito da avaliação, obedeça também o critério dos ciclos. Se isso é algo que já é válido para o sistema escolarizado, isso também tem que ser algo válido como disciplina mínima para a educação domiciliar. De novo, pela ideia de liberdade educacional, se a família quiser uma avaliação anual, se a família quiser uma avaliação bimestral, trimestral, qualquer outro método, na verdade, a família terá liberdade para fazer isso. E é por isso que é importante que os sistemas, que as instituições privadas de ensino também estejam participando na integralidade desse processo, certo? Tanto nas avaliações em periodicidade inferior a um ano, como pretendido pelo projeto de lei na sua redação original, mas também em qualquer outra conformação dessas avaliações a partir da
do interesse, né, da liberdade da família, até o modelo mais amplo, que são as avaliações por ciclos. Então, desde a avaliação por ciclo, a avaliação anual, a avaliação em periodicidade inferior anual, as instituições privadas de ensino devem poder participar desse processo. Se elas não puderem, isso, novamente, vou reforçar, para mim seria uma inconstitucionalidade flagrante, certo? Então, a grande questão a respeito das avaliações seria estabelecer um modelo básico, um modelo geral, uma regra geral de avaliação por ciclos. De novo, isso é plenamente possível no âmbito do sistema escolar de ensino. Se isso é válido para o sistema escolar de ensino, isso também deve ser válido como a regra básica, como a regra geral para a educação domiciliar, e qualquer outro método de avaliação deve ser conformado pela iniciativa ou pela liberdade da família, seja se esse método vai ser fornecido pelo Estado, seja se nós vamos utilizar as instituições privadas de ensino para esse método de avaliação diferenciado. A grande vantagem da avaliação por ciclos é que ela não gera nenhum custo adicional para o Estado, e isso é muito importante, certo? Seriam utilizadas as avaliações que já existem, as avaliações aí do INEP, né? E isso então seria simplesmente aproveitado para a educação domiciliar. Bom, em que consistiriam esses ciclos, basicamente, né? Segundo ano do ensino fundamental, sexto ano, nono ano do ensino fundamental. E depois, ao final do terceiro ano do ensino médio. Ali é que as competências, né, básicas, aquilo que se quer que a criança, que o adolescente tenha aprendido na escola, ali é que essas competências básicas devem ser avaliadas. E aqui vem a grande questão, né, o grande contrapé aqui, o grande calcanhar de Aquiles de toda essa proposta de regulamentação da educação domiciliar. As famílias que já estão hoje à margem do sistema, que já estão fora do sistema, já utilizam de uma brecha do sistema, que é exatamente essa avaliação por ciclos. Elas utilizam do artigo 37, do artigo 38 da LDB, e as crianças fazem lá o enseja ou o supletivo, e então obtêm a certificação tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, mediante esse método, que é um método de avaliação por ciclos. Queiramos nós ou não, concordemos com isso ou não, gostemos nós disso ou não. Então, primeiro ponto, se você não está satisfeito com o projeto de lei, da forma como ele está, se você não ficar satisfeito com o resultado final da lei, e você não está sendo processado, você não precisa se preocupar, continue fazendo sua educação domiciliar como você está fazendo. Agora, o segundo grande ponto a respeito disso, ou a segunda consequência decorrente dessa situação, e isso é que as autoridades públicas precisam entender, né, o legislador precisa entender, os parlamentares, os assessores legislativos precisam entender, é que um método de avaliações muito restritivo, um método de avaliações anuais, ele vai incentivar as pessoas a permanecerem fora do sistema. O homeschooling será legalizado, né, reconhecido, será regulamentado, mas será regulamentado de uma forma tão restritiva que as famílias continuarão fora do sistema. Ora, de que adianta produzir uma lei que não vai ser observada, que não vai ser atendida, que não vai alcançar os seus destinatários? E aqui o realismo jurídico, assunto que também já tratei aqui no canal, o realismo jurídico nos ajuda a compreender muito bem essa situação. Então não faz sentido, quer dizer, é por isso que eu digo que quando você se aproxima do assunto numa perspectiva sem preconceitos, né, não ideologizada, e entende o próprio sistema, como é que ele funciona, tanto o sistema educacional, e eu não sou especialista em direito educacional, tá? Mas quando você entende como o sistema funciona, e quando você entende o contexto das famílias, você percebe que uma proposta de regulamentação que vá além, ou que seja mais restritiva do que a avaliação por ciclos, não faz sentido. Na verdade, uma proposta de avaliação que seja mais restritiva do que o mínimo, né, da avaliação por ciclos, a família pode configurar da maneira como entender. Volto a dizer isso.
mas o mínimo teria que ser essa avaliação por ciclos. Quando você tem uma proposta que vá além disso, ou que seja mais restritiva do que isso, melhor dizendo, o sistema cai claramente, a proposta de regulamentação e a lei, se for o caso, cairá claramente em contradição performativa. E aí perde-se toda a legitimidade do discurso, perde-se toda a validade do discurso e a coisa não faz sentido. Tá? Então, basicamente, as minhas impressões a respeito do projeto de lei é que nós temos um grande avanço, certo? O avanço no sentido de um reconhecimento, de uma maturidade institucional, uma adesão cada vez maior de parlamentares a respeito do assunto, né? Nós temos também projetos de lei sendo lançados em âmbitos estadual e municipal, o que mostra aí um grande amadurecimento da discussão. Mas então o projeto de lei, num primeiro momento, ele é algo positivo, porque demonstra uma boa vontade, né, do governo para com a educação domiciliar. Mas o projeto de lei tem 3 pontos básicos que precisam ser melhorados, aprimorados. Não está bom do jeito que está. O primeiro diz respeito à participação das entidades privadas, ela deve se dar em pé de igualdade com o poder público. O segundo diz respeito ao cadastro anual, plano pedagógico, aprovação pelo MEC, por um burocrata do MEC, não é bom, é contra a liberdade educacional. O cadastro deve ser simples, por meio eletrônico e pronto. E as avaliações anuais, no cadastro, as instituições privadas de ensino também devem atuar lado a lado com o MEC, né? E as avaliações anuais não são bom, né? Não é uma proposta boa, desculpa, não é uma ideia boa. As avaliações, para que o sistema tenha coerência, não seja contraditório, não seja anti-isonômico, as avaliações devem ter um formato básico de obedecer aos ciclos. Os ciclos do ensino, ciclos de aprendizado já previstos no sistema educacional, certo? Com a participação em pé de igualdade também das instituições privadas e com a possibilidade de que a família module, né? Seja porque o Estado oferece essa possibilidade, o que vai ser mais difícil, seja porque as instituições privadas vão oferecer essa possibilidade, com a possibilidade de que a família module, então, uma avaliação em periodicidade inferior, seja anual, seja bimestral, seja como a família quiser, e conseguir aí algum parceiro, né, alguma instituição privada de ensino, ou o próprio Estado. É muito mais difícil, eu nem quero isso, não quero que o Estado gaste adicionalmente com a educação domiciliar, mas um parceiro aí para modular, né, para configurar um sistema de avaliação mais individualizado e mais adequado às necessidades ou à realidade de cada família. Eu queria ter feito um vídeo curto, mas eu acabei falando demais. Os meus pontos estavam bem resumidos aqui, o meu roteiro foi bem resumido. Mas o que acontece? Como você está de cabeça no assunto, né, como eu estou de cabeça no assunto direto aí nas últimas semanas, todas as ideias acabam surgindo de forma muito espontânea. Então, me desculpe pelo tamanho do vídeo, mas eu acho que esse vídeo pode ter sido bastante elucidativo para quem acompanhou até aqui. Lembrando que será feita uma live pela ANED a respeito do assunto, e essa live, então, pode ser o melhor momento para que você já tire suas dúvidas, já converse com as pessoas envolvidas aí, né? Provavelmente eu vou participar dessa live, como eu mencionei. Então não deixe também de conferir a live no canal oficial da campanha Educação Domiciliar Direito Já. Tá certo? Um forte abraço para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar esse vídeo, especialmente para gerar a maior conscientização possível a respeito do assunto, e de deixar o seu comentário. Até a próxima.